São técnicos de ambulância de emergência, a profissão tutelada pelo INEM desde 2004. O Instituto Nacional de Emergência Médica dispõe de ambulâncias de suporte básico de vida. Este trabalho, realizado pelos técnicos de ambulância devidamente qualificados, tinha como missão transportar os doentes e ajudar enfermeiros e médicos na assistência à vítima. Com o despacho de 26 de dezembro de 2012, publicado em Diário da República, as competências destes técnicos, conhecidos como TAEs, são agora acumuladas com outras funções. O despacho vem atribuir determinadas competências que nós entendemos que vão para além daquilo que é o suporte básico, já no âmbito do suporte avançado, porque perspectiva a administração de determinados fármacos, porque fármacos de controle da dor, e quando nós estamos a falar de fármacos de controle da dor, envolve-se muito em termos dos opiáceos, das reações das pessoas, e portanto, mesmo com o controle do médico à distância, é evidente que o médico não está presente e, portanto, não há um técnico, e o técnico neste momento que entendemos que tem melhores capacidades, ou que tem maior capacidade e conhecimento, seriam os enfermeiros para estas situações de suporte avançado de vida. O despacho prevê uma transferência de competências para técnicos que são não profissionais de saúde e não pertencentes a profissões reguladas, que são atos e intervenções próprias de duas profissões, substancialmente, a de enfermeiros e a de médico. É um ataque muito forte, como penso que historicamente nunca aconteceu tão frontalmente à área de competências e de intervenção dos enfermeiros. A TV Enfermagem ouviu algumas opiniões de deputados com assento parlamentar. Julgo, como disse, que o despacho tomou decisões precipitadas e que essa precipitação pode ter inconvenientes para a prestação de cuidados às pessoas que necessitam de cuidados de emergência. Esse despacho, penso que a sua única intenção é poupar dinheiro. O despacho que regulamenta estas novas competências terá sido elaborado pelo INEM em conjunto apenas com a Ordem dos Médicos. Como isto está feito, como este despacho aqui transmite, há, digamos, algoritmos de atuação que são standard e, portanto, na prática é fazer destes técnicos ou destes operadores uns autómatos daquilo que é a orientação médica. Às novas competências foram acrescidas tarefas como a preparação ou administração de fármacos por via endovenosa, subcutânea, intramuscular ou intraóssea, com a aplicação da técnica respectiva, intubações da via aérea, administração de oxigênio e a realização de eletrocardiogramas de 12 derivações. Não existe qualquer sobreposição com as tarefas as competências e as tarefas realizadas pelos enfermeiros das ambulâncias de suporte imediato de vida, porque atuam noutro nível de interpretação clínica, de interpretação diagnóstica, de protocolos e de gestos técnicos. Desde logo alguns exemplos. Em termos de via aérea, as competências agora previstas para o técnico de ambulância de emergência pressupõem a colocação de algo tipo máscara laríngea ou dispositivo supraglótico, que é, como sabe, uma introdução às cegas. Na ambulância de suporte imediato de vida, o que o enfermeiro faz é uma colocação de um tubo endotraqueal com laringoscopia, portanto, visualizando as cordas vocais. Acho que essa é uma forma airosa de sair de um problema que está criado. De facto, o despacho consubstancia a usurpação de funções. Foram criados protocolos com as situações e procedimentos que os técnicos de ambulância de emergência devem ter. Esses protocolos são chamados algoritmos, uma vez que só poderão atuar quando a vida do utente é posta em causa. O que nós vamos querer e vamos fazer, e está previsto, é que só atuem na situação concreta em que o não fazer nada condiciona a morte do doente. Mas, na prática, estas técnicas não são desempenhadas regularmente e isso pode traduzir falta de experiência e destreza. Aos TAEs será dada também a responsabilidade de avaliarem se a situação é de vida ou morte. Depois, transmitem ao médico por telefone a sua avaliação do doente e, em casos mais graves, atuam mediante indicação médica telefónica. O que existe é que se perspectiva que técnicos com uma formação menor possam praticar atos que são complexos, para mais com uma decisão diferida, que neste caso será de um médico que está no CODU,
com base numa avaliação de um técnico que não tem, de facto, competências para fazer essa avaliação clínica. Ou seja, o médico, ele próprio, estará em risco quando tomar a decisão. Para além de que, de acordo com a lei, que neste momento ainda está em vigor, o médico não pode delegar competências que não sejam médicos. Com esta adoção desta nova profissão, que eu já designei muitas vezes de novas oportunidades, não é? Porque muitos não têm uma formação de 12º ano e alguns menos, eu temo que Portugal tenha retrocedido 20 anos em termos de qualidade na prestação do pré-hospitalar. Não entendemos como é que existe uma profissão com todas as credenciais passadas pelas faculdades para desempenhar todas essas tarefas. Nós não conseguimos perceber porque é que houve a necessidade de criar uma nova profissão, porque é que houve a necessidade de pôr indivíduos com pouca preparação, quer a nível de conhecimentos de fisiologia, de anatomia, de bioquímica. Podem-me vir dizer que são licenciados noutras áreas, mas estamos a falar de um problema muito concreto e de um problema assistencial muito concreto que requer preparação e conhecimento de farmacologia, de fisiologia, de anatomia e que não se adquire conhecimentos nessa área em 2 meses. E porque a formação é a base do desenvolvimento dos quadros técnicos de um país, Manuel Pizarro, do Partido Socialista, em declarações à TV Enfermagem, afirma que o Governo está a começar a casa pelo telhado. O que nós entendemos é que o Governo está a fazer o processo ao contrário, está a construir a casa pelo telhado, porque, afinal, fez um despacho, que é um método que até nos parece muito frágil, de legislar sobre uma matéria tão importante, sem acautelar os aspectos que dizem respeito à formação, e esses têm que ser acautelados, e não me parece que possam ser acautelados sem estarem envolvidos todos os interessados, nomeadamente as organizações que têm a responsabilidade de regulação das profissões no âmbito da saúde, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros. Estes técnicos ficarão habilitados a identificar um conjunto de situações, mas não poderão fazer diagnósticos. Um está balizado a atuar para, se não fizer nada, em situações em que se não fizer nada a vida do doente está em risco, portanto só vai atuar no choque grave, e o enfermeiro vai atuar desde logo que identifica sinais precoces, sinais subtis ainda de doente em choque. Pouco conhecimento para uma profissão de grande responsabilidade. E será possível um INEM sem enfermeiros? O INEM não quer lá enfermeiro. E o objetivo é substituí-los pelos técnicos do pré-hospitalar, os técnicos, chamemos-lhe assim, e portanto é bom que os enfermeiros que ainda lá estão percebam isto. Não há nem expresso, nem disfarçado, nenhuma intenção de retirar o médico da VMER, o enfermeiro da VMER ou o enfermeiro da CIF. Eu continuo a achar que há atos que são absolutamente da competência dos médicos e dos enfermeiros. Relativamente à formação dos técnicos, o presidente do INEM responde. É uma incógnita, em absoluto. O que neste momento está a ser feito é uma afinação dos algoritmos de atuação dos técnicos de ambulância de emergência. Não há absolutamente nada definido ou determinado para a formação destas novas competências, para a formação que se traduza na aquisição destas novas competências. As horas de formação que estão previstas para esses técnicos ou que esses técnicos terão recebido são muito inferiores às horas de formação do enfermeiro ou de um médico. Sabemos que são cursos de curta duração. A informação que nos deram é que teriam à volta de 200 horas, mas eu acerca disso quero dizer que a Ordem dos Enfermeiros estará muito atenta a essa questão. É evidente que as funções que hoje são desempenhadas pelos enfermeiros são adequadas à sua formação e temos dúvidas, portanto, que este despacho preserve a necessidade de, para funções muito específicas e com alguma complexidade, como são algumas das que são elencadas nesse despacho a propósito da emergência pré-hospitalar, que possam ser substituídos os enfermeiros. E isto, com todo o respeito por todos os técnicos que trabalham na área da saúde. Garantir a segurança dos utentes deve ser a base de todos os serviços de saúde. Nada justifica que haja uma diminuição da segurança das pessoas quando recorrem
a situações de emergência. E eu percebi, através do Sr. Bastonário e da equipa que ele trouxe, que estão preocupados pela segurança dos utentes, pela segurança dos cidadãos, até porque parece que esse despacho incrementa competências que até agora eram exercidas só por médicos ou enfermeiros. Estes técnicos não estão sujeitos a nenhuma regulamentação e, portanto, qualquer erro cometido por os próprios não pode ser sequer, lhes podem pedir responsabilidades por os mesmos. Portanto, este é um risco enorme para qualquer cidadão. Não há como saber se a intervenção desses técnicos foi de facto em benefício do cidadão ou em prejuízo, porque não está lá nenhum profissional de saúde no local que possa fazer essa avaliação. O INEM assume as novas competências dos técnicos de ambulância de emergência como uma mais-valia. Tudo o que conseguirem é ganho. Portanto, é uma lógica diferente. Partimos do zero, não fazer nada mata. Tentarem e não conseguirem é uma hipótese aceitável. Apesar de Portugal ser um país pequeno e com poucos recursos, seria viável inserir enfermeiros em todos os meios de emergência pré-hospitalar? Nós estamos a falar de mais de 400 ambulâncias distribuídas pelo país. Portanto, estamos a falar de um universo que a colocar enfermeiros era, eu diria, verdadeiramente colossal e, portanto, não viável. Nós defendemos que as tripulações em todos os meios de socorros deviam ter sempre um enfermeiro. É até, se calhar, mais economicamente mais rentável do que esta aposta de reforçar as competências dos TAEs. Porque o TAE, como eu já expliquei há pouco, enquanto espera por uma chamada, não pode fazer muito mais do que repor material e tratar do carro, enquanto que o enfermeiro estará a trabalhar e a prestar cuidados, com uma vantagem, é que nas zonas rurais, mais distantes, muitas vezes as chamadas do INEM têm a ver com doentes crónicos. E se o enfermeiro for da região, conhece muitas vezes o doente e pode fazer uma coisa que os outros técnicos não podem fazer, que é, quando é feita uma chamada ao 112, há sempre um transporte a uma urgência. Mas se o motivo for um motivo que fique estabilizado no momento por um profissional de saúde, ele pode reencaminhá-lo para um centro de saúde, para a consulta do dia seguinte, para a consulta desse dia à tarde. É menos uma urgência que se faz numa situação que não necessitava de facto de uma urgência. Em defesa da profissão, a vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros faz um apelo à classe. Estarão impedidos os enfermeiros de colaborar na formação destes técnicos e a Ordem atuará disciplinarmente sempre que tenha conhecimento de alguma situação em que o enfermeiro tenha participado em ações de formação que transfiram conhecimentos e competências próprias da profissão para outros não enfermeiros. Também pedir aos enfermeiros que de facto nos façam chegar as situações em que tenham conhecimento de que haja enfermeiros a colaborar na transferência de competências. O INEM prevê também que estas novas competências sejam alargadas às corporações dos bombeiros. Apesar da formação não estar preparada nem detalhada com as temáticas a serem abordadas, sabe-se que já está agendado o seu início para março de 2013 e até ao final do ano, totalmente implementada. O Sindicato dos Enfermeiros vai proceder a uma providência cautelar e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses irá pedir os algoritmos formalmente ao INEM para análise e posterior intervenção. A Ordem dos Enfermeiros já avançou com uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de Lisboa. Existem um conjunto de vícios em relação a estes despachos que violam desde a lei fundamental, porque um despacho é do Secretário de Estado e o Secretário de Estado não tem competência para emitir um despacho que coloque em causa leis fundamentais, como o caso da lei da Ordem dos Enfermeiros e outras leis que têm um nível hierárquico superior. Por outro lado, violam alguns princípios, como o princípio da igualdade e da equidade de acesso do cidadão. Também há uma outra questão que é muito interessante, é que os técnicos, os TAEs têm um sindicato e como profissionais teriam o direito de ter sido ouvidos neste despacho e não foram, porque não se pode alterar as competências dos técnicos sem os ouvir formalmente e, de facto, o despacho não assume que foram ouvidos e que tínhamos conhecimento não foram.
E depois existem um conjunto de incoerências entre esta proposta e aquilo que são os outros enquadramentos legislativos em vigor, mesmo na legislação própria do INEM. E, portanto, vão ser apresentadas essas questões em tribunal, sendo que a usurpação de funções, do ponto de vista da enfermagem, para além da defesa do interesse do cidadão, são as mais importantes. Dizer que o Sr. Presidente do INEM assumiu que não tinha um estudo de impacto económico para apresentar esta proposta e, portanto, a Ordem dos Enfermeiros vai fazer um estudo de impacto e vai tomar essa iniciativa, porque entende que não se devem tomar medidas desta natureza sem uma justificação fundamentada e, portanto, vai desenvolver esse trabalho. Começámos também o nosso trabalho de fazer a sensibilização dos grupos parlamentares através da Comissão Parlamentar da Saúde, mas vamos iniciar contactos com os grupos parlamentares e com outros parceiros. Temos eventualmente algumas ordens profissionais que se manifestarão a favor desta nossa posição e outras pessoas de reconhecido mérito que eventualmente, brevemente, tomarão posição em relação a esta matéria. Ficamos por saber se a segurança dos utentes é posta em causa, não só pelo que poderá ser uma má avaliação de um técnico com poucos conhecimentos teóricos, técnicos e práticos, mas como também pela execução incorreta de uma técnica invasiva que facilmente poderá pôr em risco a vida humana. Fazer alguma coisa em detrimento de não fazer nada poderá ser um caso de vida, mas também de morte.